Shalom, família! Seja Bem-vindo à nossa célula familiar. Estamos chegando ao final de mais uma semana e a primeira semana do mês da consagração. E nós vamos orar, depois nós vamos cantar, né? Vamos cantar hoje com a Cindy aqui no ukulele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Pai amado, por mais uma vez podermos estar aqui em família, Senhor, para nós juntos, ó Deus querido, compartilhar a sua palavra, orarmos e adorar ao Senhor, meu Deus. Pai amado, toma direção, Senhor, direciona nossas vidas, Pai, segundo a tua vontade, Pai, pela sua palavra. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Deus da glória, nossa oração nesta noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, né? O que nós vamos cantar hoje? Ei, Pai. Graças a Deus, nós estamos hoje na primeira semana do mês da consagração e o assunto de hoje é eu creio. Né? Quantos aqui pode dizer assim que creem em Deus realmente, de verdade? Eu creio. Eu creio. Alguém tem assim alguma coisa que pode confirmar que você realmente crê em Deus? Eu fiz isso aqui porque eu creio realmente em Deus. Todos nós experimentamos na nossa família, como a igreja também, é o que o Senhor fez na vida dele aqui, né? E na minha vida, eu com aquilo que eu tenho colocado minha fé em ação, propósito que eu faço, porque na verdade a gente só faz um propósito porque crê. Eu começo a ver já a mão de Deus agindo diante de muitas coisas que eu tenho pedido do Senhor. Então eu acredito que isso é fé, né? Acreditar que Deus está fazendo, vai fazer, basta a gente crer. Mas alguém pensa assim em alguma coisa assim importante que você está pensando lá na frente, eu vou fazer isso aqui acontecer. Eu estou pensando, eu estou aqui na minha cabeça tá, isso aqui vai acontecer. Não estou entendendo a pergunta. Alguma coisa que você hoje tem um sonho, um projeto de que você imagina vai acontecer. Isso aqui lá na frente vai acontecer. Porque nós estamos vivendo um momento de insegurança, né? Um momento em que pessoas que você nem imagina pensam que não morreram. Então, se você ficar focado nisso, então a mensagem de hoje chega e diz assim, eu creio. Então, uma das maneiras de você provar que você crê é você realmente estar projetado lá na frente. Lá na frente, vai acontecer isso aqui. Alguém tem alguma coisa assim? Eu creio em um mover de Deus na igreja, nas famílias, porque durante essa pandemia eu acho que
é um momento, eu não sei, mas eu acho que é um momento que muitas pessoas realmente elas estão na prova. Elas estão vivendo uma prova de que é nesse momento em que Deus está ali testando a fidelidade delas, ou se realmente essas pessoas elas creem em Deus mesmo, ou se elas creem no futuro, no avivamento, em transformação de famílias e uma transformação na nossa nação. Porque nesse momento de pandemia, mesmo aqueles que já são crentes há muito tempo, aqueles que são novos convertidos, eu acredito que todo mundo já parou e já ficou um dia pensando e já teve alguma dúvida ou já ficou se perguntando, meu Deus, o que será da nossa vida, da minha família, o que será da igreja a partir de agora? Porque a gente sempre pregou, a gente sempre ouviu ministrações sobre esse momento que está acontecendo agora no mundo, sobre perseguição das igrejas, sobre doenças, pandemia, tudo isso a gente sempre ouviu falar em pregações que no fim dos tempos isso iria acontecer. Só que agora, que está realmente acontecendo, é uma situação de pandemia que eu acredito que muitos estão assim parados e acho que pensam assim, meu Deus, realmente o que está na tua palavra é real. Porque às vezes acontece da gente ministrar, pregar, e a gente parece que não acredita realmente que isso vai acontecer. E é esse momento de pandemia que está colocando à prova a nossa fidelidade a Deus, porque eu acredito que muitas pessoas que estão vivendo essa pandemia, que estão dentro da igreja, que vivem o evangelho, que já aceitaram Jesus, já aconteceu da pessoa sentir dúvida, sentir medo do amanhã, de um futuro. Às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho planos para construir minha casa, eu tenho planos para terminar meu curso, eu tenho vários planos, mas nesse momento você para e pensa, meu Deus, há um futuro depois disso? Tudo depois desse momento de quarentena, será que vai voltar ao normal? Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, nunca mais vai voltar ao normal. Então é um momento em que nós estamos vivendo um momento realmente de prova, de fidelidade a Deus. E eu creio que mesmo com tudo isso, eu creio no avivamento, eu creio em uma transformação na nossa nação, eu creio em uma transformação nas famílias, em vidas também, eu creio nessa transformação. Mesmo vivendo esse momento de medo, eu consigo enxergar, eu consigo ver algo novo, algo diferente depois de tudo isso. Eu creio que realmente existe um futuro, né? Porque não tem como a gente não acreditar nisso. Agora, como vai ser esse futuro é que a gente não tem a noção, né? E não tem como a gente voltar a ser os mesmos depois de uma situação dessa. Mesmo o mais desligado do mundo não tem como voltar a ser a mesma pessoa. Porque é um momento de prova em que Deus ele quer nos aprovar. Infelizmente, muitos não vão conseguir ser aprovados, porque ao invés de muitas pessoas se voltarem para Deus, tem gente que está se revoltando contra Deus. Né? E isso não é uma questão, não é um problema de Deus, é um problema do ser humano. Porque não crê. Não crê, mas eu creio que pode ser diferente. Então nós vamos... Cíntia falar? Então nós vamos entrar na nossa mensagem da semana, né? Eu comecei pregando sobre esse assunto no domingo, no nosso culto online, né? Eu comecei pregando sobre esta mensagem e nós estamos durante a semana meditando nela, aprendendo sobre ela, e hoje aqui nós vamos ainda compartilhar entre nós aqui. E vamos começar com a pastora Priscila lendo aqui o texto que está no Salmo 116 e a introdução também, pastora Priscila, leia aí. Primeiro leia o versículo, Salmo 116 já está aqui, ó. Essa parte aí. Vamos gastar na mensagem. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao todo a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Muito bem, lá a introdução. O salmista aqui, ele falou sobre guardar a fé.
Vamos começar destacando esta frase do Salmo. O salmista diz que guardou a fé, mesmo quando tudo parecia não ter saída. Ele diz que mesmo aflito como estava, ele permaneceu acreditando, né? Porque isso é fé. É importante observar como ele começou o Salmo. Amo ao Senhor. Amar a Deus é a chave. O salmista diz que mesmo que sua aflição fosse enorme, ele manteve a fé. Muito bem, então volta aqui para o começo aqui, o texto aqui, se vocês estão acompanhando, já é o versículo, está logo depois de eu creio, que é o assunto, diz assim, ó, eu criei. O salmista escreveu aqui nessa versão, diz assim, eu criei, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao todo a sua bondade para comigo? Aí ele conclui aqui já um pouco mais na frente, dizendo, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Antes da gente entrar aqui nessa parte do salmista, a gente vai destacar aqui, não sei se alguém tem alguma coisa para comentar aqui do versículo aqui, em si, mas iniciando, destacando esta frase que está no contexto deste texto aqui da lição, da mensagem de hoje, que é guardar a fé. Tá? Então, nós destacamos essa palavra aqui para que a gente possa trazer aqui a lição para a nossa vida daqui. Então ele diz aqui, eu criei ainda que eu tenha dito. O que será que ele disse? Aqui ele toca um pouquinho do que ele disse. Estou muito aflito. Né? Então, esta frase que o salmista diz aqui, e mesmo que ele tenha dito esta frase, estou muito aflito, não significava dizer que ele não acreditava em Deus. Né? Inclusive, é o que a Lia estava falando agora há pouco. Certo? Mesmo que muitas das vezes você... que tem gente que às vezes acha que se você é crente, ou então se você acredita em Deus, ou então se você crê, não vai acontecer nada de ruim. Então comigo não vai acontecer nada porque eu creio em Deus. Eu acho que essa frase que o salmista destaca aqui, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece minha confiança. Pois é, você vê aí um certo desabafo de que ele realmente disse um bocado de coisa. Eu acredito que isso mostra muito um lado humano, né? Porque isso. Às vezes a gente lê a Bíblia como, vamos ler a história de Jó. Ele fala, meu Deus, olha, como se Jó soubesse o final da história. Ele não sabia o final da história. Ele não sabia que ele não ia morrer, ele não sabia que ele ia recuperar nada, ele não sabia de nada disso. Não sabia que ia ter o dobro do que ele teve antes. Ele não sabia disso. Não ia ficar muito legal, né? E tanto que ele falava, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que... E por fim vai se levantar, mas ele não disse que ele vai me dar tudo Ele depois. vai me dar tudo, e falava assim, nos momentos de maior aflição dele, ele falava, olha pra mim, vê, se tem alguma coisa, me mostra, Senhor, onde foi, qual é, onde é que tá errado, que eu não percebi isso, entendeu? E eu acho que o salmista, ele faz isso aqui também, ele fala, eu criei, não, mas mostra pra gente, porque a Bíblia, ela mostra muita coisa que a gente precisa ter do caráter de Cristo, né, do que Deus é. E aí, eu acho que mostra muito isso, lado humano, de eu criei, mesmo que eu tenha dito, ou seja, é normal você reclamar, é normal você sentir medo, é normal, são sentimentos humanos, são reações humanas. Então a gente está numa pandemia, está acontecendo um monte de coisa, é normal que você tenha ansiedade, medo, tudo isso. Mas é o que ele diz aqui, eu criei, mesmo que às vezes eu tenha tremido um pouco nas bases, aí eu tenha olhado e não tenha visto tanto o futuro, mas eu criei. Mas o que vale para Deus é você acreditar nele. Acreditar nele, diante de tudo isso aqui. Você observa que aqui, mesmo que você chegue a fazer um desabafo por ter sido traído, por ter perdido a confiança em quem você mais confiava, olha, ele chegou ao ponto de dizer, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Quem não disse isso? Caramba, né? Ninguém merece. Não confio mais em ninguém a Não partir de agora. confio mais em ninguém. O fulano, esse cara aí, meu Deus, principalmente na área política. Esse cara aí, olha aí, Falou aquela né?
Então, já, entendeu? Então, ninguém merece confiança. Ele diz, como, aí ele diz assim, ó, como posso retribuir ao toda a sua bondade para comigo? Entendeu? Então, aí, o que ele fala aqui? Seguindo, ele diz assim, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso é muito interessante, porque esse cálice da salvação fala de uma libação que era feita geralmente em todas as cerimônias de holocausto, de sacrifício a Deus. Então, derramava-se, né, aquele vinho que estava no cálice, derramava ali sobre. Então, aquela libação era oferecida, aquilo ali como uma prova de agradecimento e de fé em Deus. Então ele disse, em vez de eu continuar murmurando, em vez de eu falar, eu creio, por isso eu vou oferecer essa libação a Deus. Entendeu? Então é o seguinte, já que eu creio em Deus, então é o seguinte, em vez da gente ficar reclamando, em vez da gente ficar dizendo que fulano está errado, que está fazendo tudo errado, entendeu? Que ficar em pânico aqui, dizer ninguém merece confiança, porque o fulano de tal é isso, porque o fulano de tal não cuida, não faz nada direito. Em vez disso, vamos fazer o que o salmista disse, erguer o cálice da salvação. Vamos oferecer uma libação, uma verdadeira adoração, de confiança, de saber que realmente você está ali para agradar a Deus. O teu hino diz assim, em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Olha aí uma libação, né? Muito bem, então, guarda a fé. Vamos começar aqui destacando isso aqui. O salmista diz assim, que guardou a fé mesmo quando tudo parecia não ter saída. Entendeu? Porque é o seguinte, é como assim estava dizendo. Imagina se o Jó soubesse. Aí alguém diz, Jó já sabe que Deus ia dar. Como hoje, por exemplo, alguém chega assim e diz, olha, nas igrejas hoje, às vezes é comum você ouvir, olha, dá essa oferta porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí o cara dá a oferta. Já sabe que deve. Entendeu? O cara dá oferta, porque o cara está dando oferta como se estivesse fazendo ali um negócio com Deus muito lucrativo. O pastor disse que eu vou dar e Deus vai me dar 100 vezes mais. Mas quando alguém diz assim, olha oferta, mas eu vou ganhar o quê? Não interessa, oferta para Deus, dá para Deus. Ninguém está dizendo que Deus vai te dar nada. Entende? Aí o cara, não vou dar não, sei lá, que eu vou gastar meu dinheiro, mas não tem para comprar comida, não tem para comprar, não vou nada. Entendeu? Então, é o que ele está dizendo, mesmo que não tivesse saída, mesmo que não parecesse não ter saída, ele disse, eu creio a si mesmo, contra tudo, creio, ainda que eu tenha dito, eu estou muito aflito, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer, a pessoa está... Então, eu me lembro aqui do testemunho da pastora Cláudia Castelano, quando o pastor César passou por aquele momento difícil que ele foi, atiraram nele no carro, com as meninas dele, quando era criança, né? E ele ficou em coma. E enquanto ele estava em coma, a pastora comprou uma casa, se eu não estou equivocado, uma casa, que era o desejo dele, ela fez o negócio para quando ele tornasse dali, entendeu? Ela surpreendesse ele com esse presente. Porque ali ela estava realmente demonstrando que ela estava crendo. Entendeu? Que ela estava crendo. Se ele não voltasse, mas não foi falta de fé, ela estava acreditando, né? Quando aconteceu o acidente dele aqui, eu fiquei tão desesperada, sem saber o que fazer, e na hora eu pedi direção de Deus para que eu fizesse alguma coisa, algo que acalmasse o meu coração. E Deus falou no meu coração que eu poderia escrever uma carta. E naquele momento, mesmo as pessoas falando que não tinha mais jeito, que ele já estava praticamente morto, e eu também já estava acreditando que ele estava morto, Deus colocou no meu coração que eu poderia fazer uma carta. E eu fiz aquela carta imaginando já ele na minha frente lendo aquela carta, mesmo sabendo que ele já estava morto. Então, eu fiz aquela carta crendo que eu ia ver ele. Uma semana depois, eu ainda falei assim para Deus, uma semana depois eu vou ver ele aqui, ler essa carta na minha frente. Mesmo sabendo que ele já não tinha mais jeito.
E Deus deu a vida para ele de volta e o Eliakim leu a carta. Uma semana depois eu dei para ele ler a carta. Então foi um ato de fé. Eu fiz aquilo como um ato de fé e que acalmou meu coração naquele momento. Muito bem. Então é que o salmista está dizendo, né, que ele, mesmo aflito, ele permaneceu acreditando em Deus. Então isso é que é importante. E aqui a mensagem destaca mais uma frase, que está em negrito aí. Esta tem uma frase que ela nos ajuda muito a acreditar em Deus. O salmista começa escrevendo aqui: amo ao Senhor. Então, mesmo que ele continue escrevendo algumas coisas sobre a aflição, sobre as tribulações que ele tinha passado na vida, ele diz: amo ao Senhor. Então, é isso que eu preciso, é isso que nós precisamos, amar a Deus. Entendeu? Eu nunca entendi essa frase, guardar a fé, tão forte como eu estou entendendo agora. Porque eu lembro que a gente tem uma mania de falar assim: ai, mas aconteceu esse escândalo aqui no mundo, na igreja. Meu Deus, isso é tão forte que abalou a minha fé. Então nós estamos tão acostumados a ter a fé abalada. Mas aprender a guardar a fé como a gente estava decidindo agora é de uma forma diferente. Uma coisa interessante também, eu estava meditando em Salmo também, que fala sobre guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí eu estava estudando esse texto, aí um comentário que eu estava lendo falava sobre guardar a palavra no coração. Primeiro porque o coração é que vai, os nossos sentimentos, né, dirigir os nossos sentimentos. E guardar no coração, porque não tem como ninguém tirar de lá. Então, essa palavra aqui, alguém eu posso perder, alguém pode tirar, proibir. Mas se a palavra, não apenas aqui a letra disso aqui, mas a palavra mesmo, o que está escrito aqui, a força que tem essa palavra, estiver gravado no meu coração, ninguém tira. A confiança que você tem nela, né? Então, é por isso que naquela canção dos mártires fala, né? Cortam minha língua, eu canto por dentro, tiro os meus olhos, ainda posso vê-lo, né? Corte minhas mãos, ainda posso senti-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus, aqui, a fé, não é algo palpável, não é um livro apenas, é aquilo que está em Deus, aquilo que Deus conseguiu transmitir através do homem aqui, entendeu? Outra lição que a gente tira daqui, uma das maiores estratégias de Satanás hoje é nos tirar do foco, de não ler a palavra. Porque se a gente não lê, a gente não vai ter. Nesse mesmo salmo que a Cindy mencionou, o salmista, um pouquinho mais na frente, diz assim: a palavra, é a minha meditação noite e dia. Aí está o problema. Que as pessoas não meditam, não é só ler porque tem que ler, não. O pastor agora passaram uma programação de leitura, todo dia tem que pegar e ler. Não, é meditar. Meditar o que é? Você ler E guardar e no coração. ouvir, guardar no coração o que é que Deus está falando para você através da Bíblia. Deus está falando alguma coisa. Entendeu? Então, lê ali, observa, ouve Deus falar nas letras. Deus fala através das letras que estão escritas. Ouça a voz de Deus através das letras. Ela é a minha meditação. Como eu, jovem, eu estou botando eu aqui, um grifo meu, o salmista diz assim: posso guardar puro o meu caminho, observando conforme as suas palavras. Ela é a minha meditação, noite e dia. E a gente fala sobre amar a Deus também, a gente fala sobre... as pessoas às vezes choram, e a gente fica naquela coisa assim dentro da gente, falando: eu queria tanto amar mais a Deus, eu queria tanto amar... Mas só Deus pode fazer com que a gente ame mais a Ele. Então, só através de Jesus, a gente está estudando isso, né, em Efésios, nosso devocional, que a graça e a paz, ela não é uma coisa que a gente faz aqui. Eu fiz uma ação, fui lá, matei um bezerro e tal, agora eu amo mais a Deus. Eu passei 30 horas ajoelhado e agora eu confio mais em Deus. Não é assim, não são as minhas ações, não é isso que vai fazer. O que faz com que a gente tenha graça e paz é realmente... É Jesus que trouxe isso para nós, né? A verdade, Ele veio, trouxe a palavra, trouxe a verdade, trouxe paz, trouxe a graça. O verbo se fez carne. E trouxe o amor, entendeu? Então, eu não posso amar a Deus se eu não receber o amor de Deus. Eu só consigo devolver esse amor para Deus se eu receber esse amor dele. Então, eu preciso receber o amor de Deus para eu poder amar mais a Deus. Muito bem, então, concluindo a mensagem dividida em duas partes, que é a parte do salmista e a parte final agora que é do Paulo. Mas antes de finalizar, tem aqui essa última parte que diz assim: o salmista diz que mesmo que a sua aflição fosse enorme, aí está aqui em letras cursivas, aqui no final é a parte da escritura da Bíblia que diz: ele manteve
a fé. Ou seja, guardar a fé é manter a fé. E aí é interessante porque nós vemos pela Bíblia Sagrada, inclusive o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aos Coríntios, que as 3 maiores virtudes da vida cristã, que é a fé, a esperança e o amor. Então a fé é o início, é o passo essencial, necessário, mas é o início. E o último é o amor, que é o maior de todos. Entendeu? Então, manter a fé aqui é exatamente numa linguagem bem... uma linguagem bem compreensível para todos nós, é continuar acreditando em Deus e amando mesmo que as coisas estejam ruins. Porque nós só queremos mesmo contar bênção e não queremos muitas das vezes, achamos que é como se passou um momento difícil, entendeu? A gente não precisa mais de Deus. Não, um momento, quando a gente acha que não precisa mais de Deus, quando está num momento bom. Momento difícil é quem fica assim, então o momento está difícil, então é o seguinte, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a gente, meu Deus? O que está acontecendo com o mundo? Isso é normal do mundo. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz, meu Deus? Eu tenho servido o Senhor com fidelidade, eu tenho sido, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Entendeu? Então... E no livro de Jó tem muito isso também, ele fala, né, o Senhor sabe onde foi aí que tem alguma coisa aí, Ele porque sabe tudo. ele que sabe, eu não consigo ver, mas ele que sabe. E aí, para fazer aqui uma ligação, nós trouxemos aqui um outro homem de Deus, que está agora no Novo Testamento, vamos sair do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Eu vou pedir que a Lília leia essa parte logo depois do apóstolo Paulo e o texto da Bíblia de 2 Coríntios. Tá? Nós temos... O apóstolo Paulo, depois do apóstolo Paulo, aí tem também, pode sair. Depois lê o texto que está em negrito aí. Está aí. Paulo, o apóstolo, também passou por momentos de grandes provações, mas também manteve a sua fé. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. 2 Coríntios 4, 7. Sim. Vamos começar aí com essa situação interessante. Aqui o apóstolo Paulo, ele também foi um homem de Deus, que passou por momentos muito difíceis. A gente não tem tempo para entrar em muitos detalhes aqui, mas este versículo aqui ele já dá margem aqui de algo muito interessante. Né? Ele começa aqui dizendo aqui, ele manteve também a sua fé, o apóstolo Paulo também manteve a fé. Inclusive ele faz uma ligação aqui do salmo, lá do salmista, né? Olha, ele diz aí, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, né, a excelência do poder de Deus, e não de nós. Aí ele continua dizendo assim, de todos os lados somos pressionados. Aí, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Só fiz colocar esse versículo aqui para a gente já ter um pouquinho da noção aqui de como a coisa também afetou. O salmista diz lá também que ele se chateou a ponto de dizer, ninguém merece confiança. E olha o que o salmista diz aqui. Né? Olha o que o salmista está dizendo aqui. Também manteve a fé, mas manteve a fé sobre o quê? Primeiro ele começa aqui colocando algo interessante com respeito à questão o que é essa excelência do poder de Deus. Quem somos nós para conter isso, né? Vaso de barro. Vaso de barro. O que vocês acham desse vaso de barro aqui? O que ele está querendo fazer nos lembrar aqui? Quando ele diz assim, né? Olha, ele diz aqui, mas temos esse tesouro em vaso de barro. E aí ele diz por que ele acha isso. Né? Para mostrar que o poder que a tudo excede, ou seja, a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que vocês acham disso? Eu acho que é a mesma situação lá do salmista, para mostrar a fragilidade
do ser humano, eu acredito, para mostrar que, apesar de termos esse tesouro, mas nós somos sujeitos a quebrar, e a gente entender que a força que a gente tem, que aqui no caso ele fala, somos pressionados, mas não desanimamos. Mas não é por mim que eu não desanimo, mas pelo que está em mim. Né? E ele fala, ficamos perplexos, mas não desesperados. Ou seja, eu até estremeço aqui, mas a força que faz com que eu não me desanime não é eu. Não é que eu sou um vaso forte e tal, não. É o tesouro que está em mim, porque o vaso pode quebrar. É o poder de Deus. Então, o salmista está dizendo algo muito interessante, porque hoje, quando muitas vezes você se consagra, você hoje passa a ter dons maravilhosos. Deus começa a usar pessoas com dons maravilhosos de cura, de poder, de expulsar demônio. As pessoas parecem que começam a achar que aquilo é delas. Começam a bater no peito, me respeita, porque sabe, se eu orar, sabe, Deus, eu peço que a Deus instrua, quem é que vai fazer isso comigo? Entendeu? Você vê para pastores muitas das vezes que você, meu Deus, porque... Aí eu me lembro de um texto na Bíblia muito interessante para ilustrar isso aqui, que aconteceu com o profeta Elias. Ou o profeta do fogo, né? O profeta Elias. E aí o rei Acasias, a Bíblia diz que um dia ele caiu no meio de uma guerra, ele chama os seus soldados e manda até Ecrom consultar Baal-Zebub. Lá, né? E aí Deus fala para o profeta Elias, vá até o caminho e diga para os soldados do rei, se não tem Deus em Israel, para que ele mande a Ecrom consultar a Baal-Zebub. E aí Elias vai, né, e diz aí, os homens voltam e chega com o rei diz, e aí, vocês já voltaram? O que houve? O que aconteceu é o seguinte, nós encontramos um homem no caminho, tal, um homem, tal, e disse, mandou de voltar e perguntar, senhor, se não tem Deus em Israel, para o senhor mandar a gente lá em Ecrom, que era a cidade dos filisteus, né, consultar Baal-Zebub. Aí o rei disse, como era este homem? Aí ele era assim, meio esquisito, esse esquisito aqui não estava na Bíblia, é grifo meu aqui, né? Um homem vestia um couro, uma capa de couro assim por cima do... Aí o rei disse, é o tisbita. Tisbita quer dizer um Zé Ninguém, que era um termo pejorativo, sabe? Aquelezinho lá de profeta. Onde ele estava? Ele subiu e ficou lá no monte. Mandou um capitão com 50 soldados. E foi lá e disse, olha, diga para ele descer e vir aqui comigo. O rei ficou furioso, né? Provavelmente queria saber por que. Aí ele está lá no monte, daqui a pouco lá vem o capitão com 50 soldados. E aí o capitão olha para Elias e diz, olha, o rei, homem de Deus, ele usou essa frase, homem de Deus, o rei diz que o senhor desça. Aí Elias disse, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma você e teus 50. A Bíblia diz que caiu fogo do céu, queimou os homens. Aí o rei ficou mais furioso ainda quando ficou sabendo o que tinha acontecido. O rei pega mais um capitão, com mais 50 soldados, e manda, dessa vez acrescentou uma palavra a mais. Aí o outro capitão que chegou lá disse, homem de Deus, o rei disse que você desça depressa. E aumentou mais depressa, o rei já estava com pressa. E o Elias disse, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, consuma tudo e teus 50. Caiu fogo. Depressa também. Depressa também caiu fogo. Queimou, já tinha lá 102 soldados mortos. 100 soldados dos capitães. Vem o terceiro. O rei manda o terceiro, já sem paciência. E olha, o tanto de gente que estava morrendo, pela imprudência, entendeu? Arrogância. Aí vai o capitão com mais 50. E aí, só que quando o Elias, e aqui é um pensamento meu, quando eu leio a Bíblia eu começo a pensar, eu imagino que quando o Elias vê mais 50 soldados e mais um capitão, vai já ter fogo de novo. Elias já estava gostando de ver fogo cair do céu. Entendeu? Era só abrir a boca e fogo. Se empolgando. Só que quando chegou o outro terceiro capitão, a Bíblia diz que ele se humilhou diante de Elias e disse, homem de Deus, sê preciosa a minha vida diante do Senhor. Que não aconteça comigo, acho que ele está até chorando já. Que não aconteça comigo como aconteceu com esses outros.
O rei, como quem diz assim, eu só vim porque o rei mandou, mas eu não estava com coragem para mim. Eu acho que Elias estava só esperando ele terminar de falar para orar e pedir fogo do céu. E Deus falou no coração de Elias, você não vai pedir fogo agora não. Isso não está escrito na Bíblia, assim, não vai pedir fogo, né? Mas Deus falou no coração, desça e vá com ele. Eu imagino que Elias disse, que Elias não pensou, meu Senhor, desça e vá com ele. Isso é uma prova de que a excelência do poder é de Deus. Quem mandava cair fogo do céu era Deus. Elias já estava gostando daquele negócio. Mas E se Deus Elias- disse, só que quando o outro veio de lá, humilde, se humilhou, Deus disse, não, Deus não dispensa um coração contrito e humilhado. Se Elias não tivesse a sensibilidade de entender isso, Não, ouvir ele a voz teria de se Deus, empolgado que nem teria muito se faz. empolgado, não, Ele vai manda morrer isso aí, também. Porque eu sou cheio do poder de Deus e Entendeu? tal. Então, é isso que nós precisamos entender aqui. Entendeu? A excelência, apóstolo Paulo, é do poder de Deus. Eu sou o vaso de barro, eu posso quebrar a qualquer momento. Entendeu? Mas a excelência do poder é de Deus. Quantos pastores não já morreram nesta pandemia? E por que morreram? Porque todos são seres humanos iguais, nós estamos todos aqui sujeitos a essas coisas. O vaso é de barro, pode quebrar a qualquer momento. Mas a excelência do poder que está em nós é de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que para isso, eu preciso então perceber que o tesouro está em vaso de barro para mostrar que a excelência do poder é de Deus e não de nós. De modo que, de todos os lados, somos pressionados. Mas aí ele diz, mas não desanimados. Entendeu? Quem que não está pressionado aqui hoje? Quem que não está vivendo com toda a pressão em cima da gente, né, nessa pandemia? Só que a recomendação de Paulo é você pode ser pressionado. Ele foi pressionado, o salmista lá foi pressionado, podemos ser pressionados, mas ele diz assim, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Quem não fica, não está hoje, meu Deus, o fulano. Né? Aí a gente ficou no início dizendo, só morre os mais velhos. Os novos não morrem. Tem gente que até pintou o cabelo com medo para despistar. Né? Quem foi, né? Não vou dizer. E aí, Outra coisa meu também Deus, que a pessoa nova morrendo e a Outra gente... coisa também que falavam muito, só morre pobre porque pobre não se cuida, ricos tem como se cuidar, tem aonde se internar, e hoje a gente vê morrendo todas as classes. Mas é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ficamos perplexos, mas não desesperados. Então é o seguinte, podemos, meu Deus, se assustar, ficar perplexo, mas desesperado não. Como igreja, como alguém que acredita em Deus, como alguém que tem firmeza em Deus, como alguém que tem a garantia de Deus na sua vida, então não podemos ficar desesperados. Amém? Amém. Então, no meio de toda a luta que o apóstolo Paulo estava passando, ele lembrou do salmista. Observe que aqui no texto de 2 Coríntios, eu pedi que o Otávio leia aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, está aí Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Observe que o salmista escrevendo, ele diz, está escrito, porque estava escrito lá no salmista, o salmista já tinha escrito isso. Então ele diz, está escrito, crie, por isso falei. Né? Aí ele diz, com esse mesmo espírito de fé. Observe que o espírito aqui está em letra minúscula. Entendeu? Esse espírito aqui está em letra minúscula. Não está se referindo ao Espírito Santo. Está se referindo à tua fé. A fé do salmista. Ele diz, com essa mesma motivação, com essa mesma credibilidade minha, com esta mesma esperança, com esta mesma fé que eu tenho dentro, então, com esse mesmo espírito de fé, nós também. Eu acho interessante que ele coloca aqui o nós. Porque ele estava jogando não só para ele, ele está jogando para todo mundo também. Nós também cremos, por isso falamos. Né? Aí, queridos,
para a gente chegar à nossa conclusão. Aqui o apóstolo Paulo mostra a fé na vitória final. Certo? Então, aconteça o que acontecer, eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar tendo fé. Com esse mesmo espírito de fé. Criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. E que nós falamos o quê? Que nós falamos o quê? Por mais que de vez em quando a gente consiga, a gente solte alguma coisa, como o salmista diz também, que ele disse lá, ninguém merece uma pena, por mais que você muitas das vezes chateado com alguma coisa, fale alguma coisa, mas no fundo você precisa crer, precisa liberar a palavra de bênção. Então na conclusão aqui nós colocamos que o apóstolo Paulo disse, nós também cremos, por isso também falamos. E nós falamos o quê? O que é que tem saído da nossa boca? Nesse momento de pessoas morrendo, de pessoas desesperadas, de pessoas enlutadas, famílias enlutadas, nós precisamos, mesmo dizendo para as pessoas que nós todos estamos sujeitos a tudo isso também, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele está sempre ao nosso lado, que Ele não nos desampara. Nós precisamos ter essa palavra, nós precisamos tirar da nossa boca a palavra de murmuração. Precisamos parar não adianta a gente querer agora, por mais que a gente saiba que realmente tem acontecido, o nosso sistema de saúde poderia estar melhor, por mais que a gente saiba hoje, mas não adianta a gente ficar botando culpa hoje, porque o seu fulano roubou, porque o fulano não fez, e hoje, por tanto, todo mundo morrendo. Hoje nós precisamos dizer para as pessoas, Deus tem uma saída, mesmo que este frágil vaso de barro quebre hoje, mas a excelência do poder de Deus está em nós. Nós precisamos hoje aceitar Jesus como Salvador, precisamos dizer para as pessoas, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, porque ele vai fazer coisas grandes. Então, passando esta pandemia, com certeza a nossa vida será diferente, nós vamos ver as coisas diferentes, nós vamos chegar na igreja e vamos ter culto diferente. Quando eu chegar na igreja e puder pegar na mão de alguém, puder abraçar alguém, você vai ver algo diferente, você vai ver Deus diferente, você vai ver a igreja diferente, você vai ver a família diferente. Então você precisa acreditar, crer, como disse o salmista e como diz o apóstolo Paulo, eu devo dizer a mesma coisa. Creio, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele está conosco. A Bíblia diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Amém. Nós vamos agradecer a Deus por esta palavra e vamos procurar, entendeu? Falar palavras. Então nós vamos agora orar, né? E vamos aproveitar nesse momento orar pela oferta, e a oração pela oferta é uma oração de apresentar nosso projeto diante do Senhor. Tem oferta aí sempre. Vamos orar, Lília, Otávio, eu estou aqui, Otávio, coloca aí, Lília, coloquei, vamos orar. Bom Jesus, vamos estender as mãos, vamos pedir que a pastora Priscila ore, e neste momento, orar pela bênção financeira de Deus para nossas vidas. Cada um de nós coloca diante do Senhor. Otávio, tem um pensamento para a sua vida, o que ele precisa, a Cindy, a faculdade da Cindy, por enquanto. Orar pela oferta e apresentar diante do Senhor nossos projetos de vida, né? E Pai, no nome de Jesus, sim, meu nós Deus, queremos, Pai, te agradecer porque hoje nós temos como ofertar, Pai. sim, meu Pai. Eu quero neste momento Obrigado, Pai pedir querido. a tua bênção, a tua proteção sobre a área financeira Verdade. das nossas vidas, da vida de cada um dos teus filhos que fazem parte, Pai, da missão, que fazem parte da tua igreja. Pai, eu quero aplicar o poder do teu sangue, o sangue que foi vestido através da coroa de espinho, Pai, que quebra toda maldição sobre a área financeira. Sim, Deus, em Eu nome aplico de o poder do teu Jesus, Pai. sangue, quero ministrar, Pai, a tua bênção, a bênção da prosperidade. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós cremos que tu tem o poder de suprir as nossas necessidades. Nós cremos no teu amor, que tu és um Pai amoroso, que cuida de nós e que o Senhor não vai nos deixar faltar, Pai. Por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus, porque o Senhor tem suprido nossas necessidades e creio que o Senhor continuará suprindo. Muito obrigada, Senhor.
Bem, nós vamos encerrar agora e nessa oração final nós vamos orar também pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso estado, nossa cidade. Hoje, segundo o boletim do Hospital da Saúde, chegou a 46 mortes em nosso município. É demais, uma morte já é demais. E estamos, de certa forma, tristes com isso. E vamos orar ao Senhor, né? Orar, pedindo que Deus nos guarde, nos proteja. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, com a bênção da sua proteção, da sua palavra em nós, da fé, que possamos acreditar, assim como o exemplo do salmista e o exemplo do apóstolo Paulo, e que nós meditamos hoje, Pai, nesta mensagem, que nós também possamos também acreditar, por mais que sejam grandes problemas e dificuldades, que possamos manter a nossa fé, crer no Senhor e dizer também que nós cremos também, Pai, e permanecer fiel ao Senhor. Meu Deus, nós te apresentamos a nossa nação, o nosso Brasil, Pai querido, Pai amado, o nosso estado, Deus querido, o nosso município, Senhor, que tanto tem sofrido com esta pandemia, Pai. Dê sabedoria, Pai querido, ao governo da nossa nação, seus ministros, principalmente o ministro da Saúde, Pai amado, Deus, o nosso estado, o governador, os secretários, todos da área da saúde, secretário da saúde, Pai, todos que estão empenhados, Deus querido, neste grande desafio, meu Deus, o nosso município, o prefeito, os secretários, principalmente o secretário de saúde também, Pai. Deus, que estão lutando na linha de frente, Pai amado, em nossa cidade, Pai querido, essas pessoas saem de casa, vão ter contato direto com pessoas infectadas com este vírus, que tem ceifado vidas. Pai, guarda, protege, dê a eles sabedoria, Pai, para agir em cada circunstância, em cada momento, Pai amado. Guarda essas pessoas, Pai querido, eles precisam voltar para casa, tem família esperando, Pai amado. Deus, guarda eles, Pai amado. Deus, aquelas pessoas que estão internadas ali, Senhor, Pai, que estão em risco, Pai, estende tuas mãos poderosas, repreende o mal, cura, Senhor. Olha para aqueles que estão em isolamento em casa, que já foram, que deram, Pai, positivo, mas estão se tratando em casa. Cura essas pessoas, Pai querido, as pessoas que precisam sair de casa para fazer algo, até mesmo para trabalhar. Deus, estende tuas mãos sobre a nossa cidade, nos guarda, Pai querido, nossas famílias, a nossa igreja, Pai amado, toda a família MGF, toda a tua igreja nesta cidade, os pastores, Pai amado, Pai, que estamos aqui lutando, Pai, orando com essas pessoas, dando força espiritual. Precisamos receber direto do Senhor isto, Pai amado, essa unção, essa sabedoria, espírito de fé em cada um de nós, Pai amado. Deus, eu te apresento a minha família, todos que estão aqui, o meu filho que está lá em Manaus, o Renato Júnior, guarda do filho ali, Senhor. Deus, protege, livra dos males, Pai querido. A minha filha Agnes, que está em dias de dar luz à sua criança, Pai. Deus, que tudo aconteça na mais perfeita normalidade, Pai. Nós cremos nisso, Pai querido. Todos os meus filhos que estão aqui, minha esposa, nos livra desses males, Pai amado. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Cremos, ó Pai amado, que sairemos lá do outro lado e contaremos a vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.